Seja bem-vindo, viu? Tava sentindo a sua falta. Maneiro, pode deixar de fazer o nono não, viu? Tá complicado, mas vai dar certo, viu? Pronto, já está gravando a nossa aula. Olha, eu vou disponibilizar esse vídeo depois no YouTube lá, certo? Meu YouTube é Paulo Janes, certo? Vocês vão lá, clica em cima, curte, assiste novamente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a gramática, né? Nós viemos, ao longo desse dia, trabalhando só com textos. Cara, Mainara deve estar por aí, né? Abra a câmera, Vitória, Fernanda, abra a câmera, abra as câmeras, Milena. Então, o que é que eu estava trabalhando, né? O que é que eu. Olha aí, apareceu. O que é que eu estava trabalhando nesses dias? Vou mostrar aqui para vocês, né? Eu estou trabalhando, gente, esses descritores aqui, ó, do SPAES, tá certo? O nono ano, ó. Eu mandei para vocês esses dias textos que falavam sobre questões explícitas, texto que falava sobre verbal, texto verbal, que foi caso de textos, notícias, né, de revistas, e entre outras coisas. Textos verbais e não verbais, né, se saíram muito bem, eu vi as notas de vocês, tá perfeito, tá bom? Tá perfeito as notas de vocês. Então, eu estou trabalhando, pessoal, direcionado. O que é direcionado? Pegando esses descritores e vendo qual é o que você está fazendo e que está dando certo, que aí eu não vou mais trabalhar eles. Aí você pode perguntar assim, professor, mas e o livro? O livro, né? Eu estou pegando o livro e dando uma olhadinha em quais são os conteúdos realmente que é para ser trabalhado para essas avaliações externas. Se Deus quiser, no próximo ano, né? Eu espero que a pandemia acabe mais cedo para poder ver vocês pessoalmente, dar um cheiro no cangote, aquela coisa toda. Mas nós sabemos que a pandemia ainda está muito forte, né? E a gente tem que se cuidar do colega, cuidar das pessoas, né? Mas eu desde já desejo a vocês, se Deus quiser, um ensino médio aí cheio de realizações. Vocês estão indo para o ensino médio, olha, já vão para o ensino médio, né? E vão cobrar de vocês justamente isso, esses descritores, essas coisas. Então é por isso que eu não estou passando tanto conteúdo do livro, porque do livro não se aproveita muita coisa, tá bom? Mas eu vou trabalhar seguindo esses critérios que tem aqui da avaliação externa. Então, eu trabalhei aqui com vocês, eu acho que de todos, o mais difícil vai ser esse aqui, ó, distinguir fato relativo à opinião de um fato. Porque esses textos aqui, vocês têm que estarem em constante, digamos assim, fala, foi fechar aqui, em constante, olhando jornal, abre as câmeras, negado, abre essas câmeras, vendo o que está acontecendo com o Covid, vendo o que está acontecendo no mundo. Fato é a realidade, é a verdade, né? Eu vou deixar para botar mais na frente, certo? Esses textos. Tanto é que as avaliações que eu estou fazendo com vocês, eu estou mudando só 3 textos, né? E 3 perguntinhas só e pronto, e acabou. Tá certo? Mas nós vamos ter que trabalhar um pouquinho de gramática. Vocês sabem mais do que eu, que desde o início do início do ano até um determinado momento, eu trabalho sempre classe de palavras, né? Classe de palavras, classe gramaticais são as mesmas coisas. E aqui, nesses descritores, nós temos eles aqui, ó. Eles estão bem aqui, ó. É o D17, tá certo? Que é reconhecer o sentido das relações lógico-discursiva, marcado por conjunções e advérbios. Quando se fala nisso aqui, ó, está se falando na gramática, na morfologia, né? na forma das palavras, como é que elas foram feitas. As 10 classes de palavras, certo? E também esse descritor aqui, ó, não sei se vocês ainda têm recordo, né? Identificar o sentido decorrente da pontuação e das notações gramaticais. O que é isso? Aquela questão do uso do porquê, do mal com L, né? Do onde, do aonde, que nós trabalhávamos muito e que ainda muitos alunos continuam errando, né?
Então, também faz parte da gramática. O outro, né, é esse aqui, ó. É reconhecer o efeito decorrente do emprego de recurso estilístico morfossintático. Esse aqui, o efeito estilístico, é a própria gramática em si. É a gramática que nós vemos aquelas 10 classes de palavras, né? Artigo, numeral, pronome, tudo mais, aquela coisa toda, e suas classificações. Então, vocês, né, eu vou tirar sempre durante a semana, eu vou tirar um dia, porque essa semana aqui, nós estamos hoje no 14, né, 14. Na próxima semana é aquela semana de avaliação que tinha na escola, né, vai começar as semanas de avaliações, eu já estou dizendo aqui para vocês, e também, a semana de avaliação, ela vai ser de aquela última avaliação, do dia 22 ao 28, tá? Mas tem algumas atividades que eu vou mandar antes, que é no 20 e 21, que são duas atividades extras. Eu vou botar lá no formulário, só uma interpretaçãozinha de texto, ou então de acordo com a gramática. Porque o calendário que nós temos aqui, gente, né, vai até o dia 20 de janeiro. Vocês verem, o ano só ia acabar no dia 20, o ano de 2021 só iria acabar bem dizer, no 20 de janeiro de 2022. E a gente vai fazer umas atividades extras dentro dos formulários, não só eu, mas todos os professores. Coisa simples, bem simples. O que importa é vocês participarem. Se vocês errarem, não tem problema. Por quê? Vocês estão observando que vocês... Sempre eu dizia isso, ó, em português tem 4 notas para vocês fazerem. Aí a gente junta as 4 e dá a média. Vocês têm mais chance, né? Eu não sei como é que os outros professores estão fazendo isso. Mas vocês não se preocupem em relação a isso. Eu quero que vocês aprendam. No final do ano, eu particularmente, eu vou ver todos os resumos das atividades. Não tenho intenção de deixar ninguém reprovado. Mas vocês precisam participar das atividades de língua portuguesa e das outras atividades. Eu não tenho intenção de deixar ninguém reprovado. Eu. Certo? Particularmente não tenho. Sempre digo isso para vocês, torno a dizer, e é um compromisso meu. Mas eu preciso que vocês participem das atividades, porque tem o calendário, tem os outros professores, né? É difícil, está sendo difícil. Já era difícil na sala de aula, imagina online, né? Eu fico todo tempo ligando para um, para outro, tentando chamar, graças a Deus atenderam o chamado, eu já até agradeço, tá, por estar participando. Então é isso. Então a partir de hoje, né, talvez só na outra semana, não vai, quando for aula de gramática eu digo, porque é a semana de avaliação, aquela semana que tinha na escola. E se não der para dar aula de gramática, aí na outra segunda de abril, maio, a gente já começa a ir vendo as classes de palavra de acordo com o que eu mostrei nesse instante aqui a vocês. De acordo com essas habilidades que aqui estão, tá bom? Então, eu vou começar a falar sobre as classes de palavras, né? O que a Aline tem, a bichinha? Fecha a câmera, abre, fecha, abre. Vai lá, vamos lá. Então, eu estou vendo aqui, que eu estou vendo pelo celular vocês. Estou vendo aqui e estou vendo vocês aqui no celular. Assim, ó. Eu vou fazer aqui só digamos assim, um aparato, certo? O que é a classe de palavra, quem são elas. Tudo bem, tá certo, amigo, tá certo. E depois nós vamos estudar uma por uma. Aí, quando nós estudarmos uma por uma, aí nós vamos fazer as atividades de acordo com nós formos ver. Por exemplo, se eu tirar um dia para estudar só artigo, nós vamos fazer atividade só do artigo. Outro dia só substantivo, no outro dia só as outras classes de palavra até nós finalizarmos. Tá bom? Então, eu vou passar aqui uns slides aqui para vocês e vou explicar. Pronto. Deixa eu ver se é esse. Não é esse. Não é esse cidadão aqui. Vou pegar aqui. É isso.
Só um minutinho. Vou pegar bem daqui. Pronto, eu vou começar daqui e vou explicar. Qualquer pergunta, eu estou vendo aqui pelo celular, vocês podem perguntar daí, tá bom? Então, o celular até mais para cá. Bem aqui, pronto. Vocês podem perguntar, não tenho vergonha. Então, assim, desde que nós começávamos a ver essa questão de classe de palavras, né, nós sabemos que existe 10 classes de palavras. Né? As primeiras, né, eu sempre dizia, ortografia, artigo, substantivo, pronome numeral. Era isso que acontecia. Né? Então, nós temos 10 classes de palavras. Ou a gente chama classe de palavra, pessoal, então classes gramaticais, tanto faz. Tá bom? Os critérios são categorias morfológicas, semânticas, sintática e ao mesmo tempo. Por que isso? Eu não sei se vocês lembram, nós trabalhamos com estrutura e formação das palavras. Lembra que era prefixo, sufixo, afixo. Lembra, Mayara? Lembra, Ingrid? Você lembra, Micaela? Era radical, vogal temática, tema, né? Então, a língua portuguesa ela foi feita assim, morreu uma língua para nascer outra. Não é só o Brasil que fala a língua portuguesa, mas tem outros países que falam. Então, foi feito assim, em cima da estrutura de formação. Então, eles fizeram 10 tipos de palavras, certo? Eles fizeram os artigos, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, verbo e advérbio, né? São as 10 da língua portuguesa, que nós falamos, todas as 10, né? Mas a gente precisa, nós precisamos entender que cada palavra que existe, elas estão dentro de uma dessas classes. É isso que nós temos que entender. Então, aqui no slide, ele vai mostrar algumas coisas. Por exemplo, há palavras que pertencem a um grupo aberto, os lexicais, né, que são os lexicais, e outros a outro grupo fechado da gramática. Tá bom? Não é só... Não temos palavras só da língua portuguesa, nós temos palavras que vieram de outras línguas, que se engajaram com a gente, e digamos assim, foram incorporados no nosso dicionário, né? Eu vou ver se eu abro até o outro que está aqui, que é esse, ele explica aqui mais um pouquinho sobre isso. Morfologia, pronto, está aqui. Então, mesmo, né, a gente falando de classe de palavras da gramática, denominada morfo, quer dizer, formologia, estudo, foi feita várias palavras para nós, mas, em compensação, vieram de outras linguagens, de outras línguas. Nós temos palavras, né, das classes de palavras variáveis e invariáveis, certo? Para vocês que estão aí, o que é uma palavra variável? O que é? O que eu gostaria de dizer? Você falar todo mundo de uma vez, não, pode falar. O que vocês acham que é uma classe de palavra variável? O que é? Vocês lembram? Parece que eu estou no centro espírita. Desce fulano, desce ciclano, né? Ô besteira, Ismael. Preste atenção na aula. Então, o que é a palavra variável, gente? A palavra variável é quando ela muda de forma, de gênero e número, certo? Nós temos a variável, quer dizer mudar. Mudar, ela muda. Ela tanto vai para o masculino como para o feminino, né? E assim, o gênero masculino e feminino e o número singular e plural. Eu botei alguns exemplos aqui, ó. Tipo, o bom é belo, certo?
Eu poderia muito bem colocar os bons, né? Os bons são belos. Ó, certo? Então, quando eu faço essa mudança, em qualquer classe de palavras, seja ela, como diz aqui, ó, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, eles são chamados de variáveis, porque eles mudam de forma, eles vão para o masculino, vão para o feminino e vão para o plural e singular, singular e plural. O que são as classes de palavras invariáveis? São aquelas em que não mudam, certo? Não mudam digamos assim, o gênero e nem o número. E quais são as preposições, as conjunções, os advérbios e interjeições. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu estava dando aula agora para o pessoal, e eu dei até uns exemplos. Vou fazer um aqui. Só um minuto, viu? Voltando. Voltando aqui, os primeiros, tá lá, bem rápido. Pronto. Voltando. Pronto. Aqui, ó, nós temos palavras variáveis, ó. Eu tenho o O, que é artigo, tá? Eu tenho o menino, que é substantivo. Eu tenho sair, que é o verbo. São palavras variáveis, tá? São palavras variáveis porque eles mudam. Vou pegar aqui o slide. Pronto. Eles mudam de forma, de gênero, de número, né? Aqui no caso, ó, eu tenho o A, que representa a menina, né? A menina saiu. Aí eu tenho o O, artigo, menino, substantivo, saiu o verbo, masculino, singular. A menina, singular, aliás, artigo, está no singular, menina, substantivo, saiu verbo, feminino, singular. Quando isso acontece, quando isso vem acontecer, pessoal, nós estamos usando os substantivos variáveis, aliás, as classes de palavras variáveis. Eu posso colocar os pronomes? Posso, eu posso pegar aqui o pronome e colocar. O primeiro, né? Primeiro menino saiu. A primeira menina saiu. Ó, artigo, numeral, substantivo, verbo. O que eu acabei de falar, está aqui, ó. Eu peguei aqui um substantivo, peguei um artigo, peguei um verbo. O adjetivo também, com toda certeza. Vou botar aqui para vocês verem. O primeiro menino bom, ou o bom, ou a boa. Saiu aqui a menina. A boa. Primeira menina saiu, ó. Tem um artigo, tem um adjetivo, numeral, substantivo, verbo. Da mesma forma aqui para o feminino. No caso aqui estão no singular. Vocês podem ver que todas as duas frases estão no singular. Mas eu posso transformar no plural. Os bons primeiros meninos saíram, né? Saíram. Pronto. Então, deixou de ser singular, passou a ser masculino plural. As boas primeiras meninas saíram. Ó. Irão. Deixou de ser singular, plural.
Deu para entender até aí, Maiara? Maiara, Vitória. Sim. Sim. Os outros alunos também, por favor, abra a câmera, o Ismael, todos que têm 18 alunos, né? Abram a câmera, por favor. Maria Fernanda, Sainara, abram a câmera, tá bom? Porque aí eu vou botar lá no YouTube, lá, os que tiverem fechado, eu vou botar a falta, tá bem? Então, o que é, eu vou repetir de novo. Classe de palavra variável é quando ele muda do singular para o plural. Ele muda o gênero e muda o número, tá bom? Eu vou acrescentar aqui, se eu não me engano, faltou só o pronome. Eu vou pegar o pronome. Os seus, com os primeiros meninos saíram. As suas, são pronomes demonstrativos, né? Boas primeiras meninas saíram. Então, concluindo o quê? Vou pegar aqui de novo aqui. Nós temos, ó, substantivo, ele é variável, porque ele vai para o singular e para o plural. O verbo também ele muda de forma também, que ele pode ir para o presente, para o passado ou para o futuro. O adjetivo também, ele pode ser, ele vai para o plural, o pronome e o artigo, tá bom? Mas esses aqui, invariáveis, quer dizer que eles não mudam de forma, tá bom? Eles não vão para gênero, não muda para número, tá bom? Eles não mudam. Eu vou tentar colocar aqui dentro da frase para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui o advérbio. Ó, como é que fica? Eu vou botar bem aqui. Hoje. Vou pegar aqui hoje. Vou colocar também aqui hoje, que é um advérbio de tempo. Hoje. Vou tirar aqui o maiúsculo para o minúsculo. As meninas. As meninas. Hoje, as suas. Hoje, as suas boas primeiras meninas saíram. Ó. Então, eu tenho um advérbio, um invariável. Por que é que ele é invariável, né? Você pode até perguntar. É porque ele não muda. Ele não vai para o singular, ele não vai para o plural. Olha, existe hoje. O que é que vocês acham? Existe essa palavra hoje? Não. Não existe. Entendeu? Então, essas classes que tem aqui, ó, preposição, conjunção, advérbio e interjeição, não vão para o singular nem plural. Fica tal qual do jeito que está ali. Aliás, fica no singular. Não vão. Eu vou colocar também, eu vou colocar agora uma interjeição. Pronto, para vocês verem. Olá, né? Olá, dá o acento, olá, com ponto de exclamação. Olá, hoje, não existe esse hoje. Olá, hoje, os seus bons primeiros meninos saíram. Os seus bons primeiros meninos saíram. Vamos lá, olá, olá, ponto de exclamação, olá. Hoje, as suas boas primeiras meninas saíram, plural. Mas não existe olás, não existe olás, não existe hojes, não existe hojes. Então, aqui, nós definimos dizendo que o advérbio, a interjeição, que existe vários tipos de interjeição, de saudação, de felicidade, né? Enfim, várias, né? Vou colocar uma conjunção agora para vocês verem também, que ela é invariável. Seus bons saíram, deixa eu ver, lembrar a conjunção, Casey. Hoje, olá, hoje, os seus bons primeiros meninos saíram. Eu vou botar aqui. Se
Se ou poderia ser o que? Que? As duas conjunções que poderia caber aqui, que é o que tem na classe de palavra, tá? Saíram, seria se, barra, cadê a barra aqui, barra? Ei, não existe, olá, hoje as suas boas meninas, as suas boas primeiras meninas saíram. Cis, não existe. Ques, não existe. Certo? Também são invariáveis, elas têm que ficar sempre no singular. Tá bom? Então, confirma-se-á que as conjunções também elas não vão para o plural, então elas são invariáveis. Vou pegar uma preposição em dia para com. Eu poderia colocar, eu vou ajeitar essa frase aqui, olá, hoje, os seus bons primeiros meninos saíram, vou botar bem aqui, com os amigos. Bom, tirar aqui a conjunção. Então, não existe, né? As preposições, sempre dizia para vocês, as preposições são em dia, para, com, por. Tem mais, né? Mas não existe essa colocação aqui, cons. Não existe esse cons. Não existe esse cons, com S, não existe. Então, existe, né? Repetindo de novo. Existe as classes de palavras que são variáveis, que são essas aqui, que elas vão para o masculino e para o feminino, e o grau que é plural, singular e plural. Mas as invariáveis não vão, nenhuma delas, tá bom? Deu para entender até aí? Sim. Sim. Muito bem, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, tá aqui. Os substantivos, né? O que é o satélite? O que é o satélite aqui? Satélite nada mais vou apagar aqui, é quem acompanha o substantivo, certo? Quem são eles? É o adjetivo, o artigo numeral e o pronome. Eles são, gente, os variáveis aqui, quem acompanha o substantivo. Como eu botei nesse instante do exemplo, deixa eu ver se eu volto aqui. Voltei, deixa eu mostrar aqui, eu apago, vou deixar só uma aqui para facilitar o entendimento. Certo? Vou fechar aqui, já esse aqui. Vou botar aqui mais um pouquinho. Nós temos aqui artigo, que é o artigo. Nós temos pronome, aqui o pronome, ó, seus. Nós temos o numeral, primeiro, né? Primeiros. Nós temos o pronome numeral e o adjetivo. Aqui o adjetivo, bons. Então, quem é o substantivo daqui? É esse cidadão aqui, ó. Esse cidadão aqui, que está em negrito. Vou mudar aqui a corzinha dele para vermelho. Vou afastar aqui. Então, eles aqui são chamados, segundo a gramática, de satélites do substantivo. Aonde o substantivo estiver, eles aqui vão estar próximos. Principalmente o artigo definido, que é o o, o a, o os ou o as. Eles vão estar. E os adjetivos que a gente vai ver um por um, certo? Ao decorrer do ano, a gente vai ver todos, tá? Então, esses satélites aqui, eles acompanham o núcleo do substantivo.
certo? Você não pode deixar de esquecer disso. Por quê? Se vocês esquecerem, vocês não vão conseguir saber quem é quem dentro da frase. Falou aqui, deixa eu ver. Então, não esqueça disso. É de suma importância que vocês entendam isso aqui. Certo? Vamos para aqui para frente. Ó, e do verbo? Quem é que acompanha o verbo? Quem é o satélite do verbo, né? Aqui o verbo, ó, o verbo. O satélite do verbo, vou tirar aqui, saíram, né? O satélite do verbo, ó, é o advérbio e o pronome. Tá certo? O pronome, apesar de estar aqui junto do substantivo, ele também faz parte do satélite do verbo, ele fica próximo também do verbo, né? E também as preposições, as conjunções e as interjeições. Eles também fazem parte do satélite do verbo. Entenderam? O único que fica nos dois cantos, ó, só é o pronome, né? Ó, o pronome, ele fica nos dois. Aqui na frente fala das classes de palavra, que primeiro é o substantivo, né? Que pertence às classes de todas as palavras que desenham os seres. Em geral, tudo que existe é substantivo, tá bom? Entidades reais ou imaginárias. Mesa, beleza, fada, Deus. E os satélites do substantivo. Quem são os satélites? Adjetivo, artigo, numeral e pronome, tá? Também, nós temos os adjetivos, são a classe de palavras que serve para indicar as qualidades do substantivo, né? Giz, poroso, giz substantivo, poroso, adjetivo. Casa de madeira, né, que é uma locução adjetiva, né, que depois eu vou explicar a vocês. Também nós temos a outra classe, né, nós temos a segunda classe, que é o numeral, que a princípio são os numerais cardinais, ordinários, múltiplos e fracionários, que aqui não aparece. Aqui 2, quinto, né? Quinto aqui é o ordinal, cardinal, fracionário, múltiplo, é múltiplo, se eu não me engano, né? A classe dos artigos, ó, que serve para indicar o substantivo que anda junto dele. Esses artigos são os artigos definidos, que é o, a, os e as. Os indefinidos, que é uns, uma e umas, tá? Estou passando aqui bem rápido, que o horário está passando ligeiro. Os pronomes, eles são mais complexos, tá bom? Porque aqui eu não estou mostrando a classificação. Nós temos os pronomes que substituem um nome, que são os pronomes pessoais. Eu acho que vocês devem lembrar. Os pronomes pessoais, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Não foi assim que nós aprendemos? Nós temos os pronomes de tratamento. Senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, excelentíssimo, e assim sucessivamente, né? Nós temos os pronomes indefinidos, que aqui não aparece, que eu não mostrei para vocês aqui, mas a gente, como vai ver um por um, né? Temos os pronomes demonstrativos, seu, sua, teu, aquilo, aquela. Os pronomes possessivos, meu, minha, né, e etc. A gente vai ver um por um. Aí aqui dá o exemplo só de um. Meu pai veio e o seu não chegou. E está dizendo que o meu, da ideia de posse, meu pai veio, e o seu é um pronome demonstrativo. Tá? Está dando só um exemplo aqui de um. Nós temos o verbo. Gente, o verbo, eu acho que no ano passado foi o que eu mais, ano retrasado, 2019, quando eu ensinava vocês, foi o mais que eu batia sobre o verbo, porque o verbo ele é dificílimo, né? A gente tem que estar sempre com a gramática em mão para entendermos a questão do verbo, porque o verbo ele se divide, né? Aqui ele está dizendo que os fenômenos da natureza, de ação e estado, né? Pertence a esta classe, as palavras que dizem fenômeno da natureza, trovejou, relampeou, choveu,
e etc. Os de estado são os verbos ser, estar, permanecer, ficar, aborrecer, né? E os que denotam ação, né? Correr, pular, andar, jogar e etc. E os seus satélites. Esses seus satélites que aparecem são esses satélites que eu mostrei aqui para vocês. Ó, as preposições, conjunções, as interjeições que a gente vai ver especificamente, tá? Os advérbios, gente, os advérbios são tremendos. Deixa eu ver se eu abro aqui o coisa do advérbio para vocês verem. Não é aqui, é bem aqui, para o advérbio. Eu acho que vai aparecer nesse slide aqui. Os advérbios, está bem aqui no final. Pronomes indefinidos. Que esse outro slide aqui é o que eu vou estudar com vocês, um por um, para a gente fazer as atividades depois. Eu não quis passar eles, certo? Ele vai ser esse bicho aqui. Aqui os advérbios. Ó. Os advérbios é o que acompanha o verbo, né? Os adjetivos, está aqui dizendo, ó, adjetivos, nós vimos, advérbio e assim sucessivamente. Quem são esses advérbios, né? Nós temos os advérbios, ó, de lugar, que são esses, aqui, ali, cá, lá, longe, perto, de baixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado e etc. Nós temos o de tempo, hoje, ontem, né? Eles são invariáveis, porque não existe aquis, alis, cas, las, longes, pertos, não existe, eles não mudam. Nós temos os advérbios de afirmação, sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente. De intensidade, são esses aqui, ó. Não existe muitos também, né? Eu acho que é o único que muda eles aqui. Só tem, eu acho que é só ele, é uma regra. Pouco e assim sucessivamente. Nós temos o de modo, ó, calmamente, humildemente, bem, mal. Tipos de advérbio, né? Nós temos de circunstância, ó, aí aqui dá uns exemplos de lugar, de tempo, de negação, de dúvida. Nós temos do advérbio. Eu acho que é a classe mais complexa que tem é verbo e advérbio. Locuções adverbiais, né? E temos as preposições também, preposições, tipo de preposições, ó. A, tarará, 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 aqui que vocês estão vendo, de, desde, entre, e etc. Mas que o horário está passando rápido. Acidentais, que eu sempre falava, nós temos as essenciais, ó, que são essas, e as que aparecem mais em, de, a, para compor, né? Mas tem essas aqui, são essenciais. Nós temos as acidentais, tá bom? E são essas aqui que vêm de outras classes de palavras, pode ser um numeral. E que os preposições, tipos, locuções prepositivas. O que são essas locuções prepositivas, gente? Bem fácil de entender. Ó, sempre que tiver uma palavra, na frente tem uma preposição, ó. Tá vendo? Ó? Abaixo de, acerca de, acima de. Isso aqui a gente chama locução prepositiva. Apesar de, depois de, diante de, em vez de, em fase de, ó, tá vendo? Sempre na frente tem uma preposição, ó, graça a, junto a, com, junto com, as, né? Pode ser às custas de, ó, porque às custas de. Então, a locução, a palavra locução, nada mais é do que você juntar uma classe de palavra com a outra. Pode ser um substantivo com uma preposição, pode ser um adjetivo com uma preposição, certo? Pode ser um advérbio com uma preposição. Sempre a preposição ela vai estar à frente da palavra, tá bom?
e assim sucessivamente. Aqui fala em crase, não vem ao caso. E das classes de palavras, né, a gente vai estudar as conjunções e quais são os tipos. Esses tipos aqui são as orações coordenadas, aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, que cada uma tem uma preposiçãozinha na frente. Nós temos as conjunções subordinativas, certo? E no caso aqui são adverbiais, ó. Por isso que eu estou dizendo, o advérbio ele é muito extenso. Nós vamos estudar assim bem lentamente, bem compassadamente. Agora o problema, sabe o que é? É porque, assim, nesse momento aqui, vocês estão me ouvindo, né? Graças a Deus, só tem 2 pessoas com a câmera ligada. Aí eu vou lá, passo uma atividade de gramática. E o menino diz assim, professor, eu não vi. Eu não vi. Não é porque a gente sabe que tem gente que está deitado, está fazendo isso mais o que eu não sei. Então, por favor, peço nas aulas de gramática que vocês perguntem, que vocês abram as câmeras, certo? A gente dialogar, nós, eu e vocês perguntam, professor, não estou entendendo isso, por quê, tal, tá certo? Mas nós não vamos ver tudo isso de uma vez, não. Hoje eu tirei o dia só para mostrar para vocês às 10, assim, bem rápido. A nossa próxima aula nós vamos trabalhar só com uma. Cada vez nós vamos trabalhar só com uma classe de palavras. Aí, cada classe de palavra que nós estudarmos, aí nós vamos fazer um formulário Google de acordo com a classe de palavra que vocês estudaram. Tá bom? Então, aqui ao final, tem as interjeições, né? É outra classe de palavra. Nós temos vários tipos de interjeições, tá certo? Nós temos de alegria, de tristeza, de dor, de cansaço, de emoção, de chateação, de tudo. Nós temos várias, muitas mesmo. Aí a análise morfológica, que não vai vir um caso, tá certo? No momento aqui. E, por fim, termina o slide aqui, que depois a gente vai estudar. Deixa eu fechar aqui as aulas. Nós vamos estudar uma por uma. Tá bom? Por quê? Porque aqui, como eu vou repetir de novo, aqui nos descritores, né? Ó, esse descritor aqui, ó, D17, tá? O D20 e o D21, ele fala justamente da parte da gramática. Então, nós precisamos estudar. E tem esse D17, D20 e D21. E vocês precisam saber dessas classes de palavras. Tá bom? Então, alguma pergunta de vocês, alguma coisa, certo? Na hora da aula é o momento de você perguntar. Como nós não estamos na sala de aula, aqui não impede de você fazer a pergunta. Professor, não entendi isso aqui. Eu quero saber. Está bem? Tá bom assim? Tá. Nas próximas aulas de gramática, nós vamos estudar só uma classe de cada, até aprendermos e fazermos as atividades de acordo com a classe que nós vamos ver. Aí eu queria só reforçar de novo aqui para vocês. Eu gostei muito das avaliações, eu não vou mostrar hoje as avaliações, vocês saíram muito bem, certo? Muito bem, teve muita gente que tirou 10, eu pensava que ia tirar umas notas ruins, quase todos tiraram 10, certo? Nas 2 avaliações que fizeram, já coloquei no diário ali, nós vamos ter só mais 2, certo? Vamos ter mais uma, vou escolher um desses descritores para mandar para vocês, e é da semana de avaliação. A semana de avaliação, que é de todos, que fecha o bimestre, né, vocês anotam no caderno, depois vocês vejam aqui no vídeo, que eu vou botar lá no YouTube, tá? Vai começar no dia 22 de abril, que é como fosse aquela semana de avaliação, lembra? Que a gente fazia? Então, vai começar no dia 22 de abril, de acordo com a entrada do calendário que vocês têm aí das disciplinas. Qual é
Deixa eu ver aqui, 22 é um dia de quê, meu Deus? 22 é um dia de quinta-feira. Então, dia de quinta-feira vai ter avaliação de religião, né? E quais as outras disciplinas que vocês têm, segundo o calendário? Olha aí no calendário, qual é? Matemática e inteligente. Pronto, então nesse dia vai ser matemática, inteligente e religião, entendeu? Vai ser por a entrada do calendário. Na quinta-feira, né? Na sexta-feira, qual é a que vocês têm? Vocês têm, da minha parte, vocês vão ter a de arte, todas. Geografia e ciências. Geografia e ciências. Pronto. A partir do dia 22, tá certo? Pronto. Aí, vamos lá. Na segunda-feira, vocês vão ter de quê? História e matemática. Isso, história e matemática. Na terça-feira, que é a minha, vocês vão ter uma de português e uma inglês. E qual é a outra? Inteligente. Também inteligente, é? É assim? Aí, o que eu vou fazer? Duas vezes na semana. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Ó? Na minha, eu vou juntar no mesmo formulário, tá bom? Eu vou juntar português e inglês. Eu vou botar só 3 textozinhos de português. Aí, embaixo, eu vou botar só um texto de inglês e 3 perguntas. Tá certo? Tá certo. Vai ser no mesmo formulário. Eu não vou dividir português de um lado, português do outro. Inglês do outro, não. Vou botar só em um formulário bem simples. Eu vou escolher, talvez, esse descritor aqui, ó. Esse aqui, ó. O D6, ó. Distinguir fato de opinião relativa ao fato. Tá bom? Vou colocar esse descritor aqui para vocês fazerem a prova. E o inglês, eu vou colocar só um texto pequeno, bem pequeno mesmo, bem simples. Eu sei que vocês têm dificuldade, com 3 perguntazinhas. Só isso. Também de religião, vou colocar só um texto pequeno e 3 perguntinhas para vocês só marcarem. E também em arte. Vai ser bem simples, nada demais, tá bom? Agora, a partir da outra semana, depois da semana de avaliação, aliás, em maio, 1º de maio, nós começamos de verdade o estudo das classes de palavra, uma por uma, e as atividades avaliativas vão ser da gramática. Tá bom assim? Tá. Pronto. Tá. E também, que eles pediram para falar para vocês, vai ficar gravado aqui, que nós vamos botar nos formulários, no dia das nossas entradas, uma atividadezinha extra. Pode ser só outro texto com 2 perguntas, que é para recuperar os dias de janeiro, porque segundo o calendário que nós temos, nós vamos até o dia 20 de janeiro. Aí a gente está querendo antecipar para finalizar pelo menos até 19 de dezembro, mais ou menos. Então, eu vou colocar só texto mesmo, nada da gramática. Tá bom assim? Tá. Se tiver difícil demais, vocês vêm no particular, pergunta, não tem nenhum problema. Viu? Se der algum problema no celular em relação à senha, vocês me comunicam que eu falo com a secretaria para poder resolver o problema. Mas até lá, certo? Se vão se programando aí, como eu falei agora das atividades, porque nós temos que fechar as 4 notas direitinho. Então, o demais era só isso, tá bom? Eu vou disponibilizar aqui daqui a pouco, porque demora um pouquinho,
para colocar no YouTube. Se vocês quiserem assistir lá, ver o que é mais ou menos o que nós vimos hoje. Então, todas as aulas que nós fizemos daqui para frente, eu vou gravar para colocar lá no YouTube, para vocês ficarem vendo. Então, obrigado pela atenção. Tá certo? Fazer até aqui logo a chamada. Que aqui mesmo já dá para fazer. Pronto. Já fiz. Não precisa... Já fiz aqui o Excel. Tá aqui, apareceu o nome de vocês aqui, ó. Quem participou da aula. Ó. Tá? Não precisa fazer para um por um, não. Então, obrigado pela atenção. Tenham todos boa tarde aí. Se cuidem. E até mais, viu? Tchau. 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 Valeu. Tchau. Tchau. Parar aqui de gravar. Interromper a gravação.